tudo que você gostaria de saber sobre o campo da constelação na água, mas nunca ninguém soube te explicar. É sobre isso, essa masterclass especial. As pessoas me perguntam muito, Dani, eu queria muito entender o que faz os bonecos se mexerem na água. Outra coisa que as pessoas também me perguntam, Dani, eu queria entender qual que é a diferença da constelação em grupo para a constelação na água. Em geral, eu sempre respondo para as pessoas que a água manifesta o campo, por isso se torna muito mais fácil o trabalho do facilitador, porque o facilitador não precisa sentir no próprio corpo, não precisa ter a percepção tão aguçada assim para acessar o campo, porque a água faz esse trabalho para ele. Então, é muito menos desgastante para o facilitador e também, por conta da água manifestar o campo, viabiliza a autoconstelação, que é algo assim tão extraordinário para o nosso próprio processo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa Masterclass, tá? Só que eu vou trazendo isso para você com fundamentos, tá? Para que você possa entender bem direitinho. Então, a gente vai começar do lugar do campo na constelação. Para a gente chegar lá no campo, na água, primeiro a gente vai falar do lugar do campo na constelação, depois a gente vai falar do que é o campo e depois a gente vai falar do campo manifesto na água, tá? Então, começando do começo, vamos entender a importância, qual que é o contexto em que o campo está inserido na constelação, tá? Então, para isso eu quero fazer um paralelo aqui com você. A gente vai falar sobre o tripé da constelação. O que eu tô chamando de tripé da constelação? Vou fazer um paralelo aqui com você com o tripé da psicanálise, que é muito conhecido aqui para terapeutas em geral. Talvez você não conheça, mas já deve ter ouvido pelo menos falar, tá? Na psicanálise a gente diz que para que a psicanálise, né, o trabalho com a psicanálise seja bem sucedido, ele precisa desse tripé. A mesma coisa a gente vai dizer para a constelação. Para que a constelação seja bem sucedida, ela também precisa de um tripé. E esses tripés, eles são bem parecidos. Então, vamos começar com o tripé da psicanálise para você entender o conceito, tá? O tripé da psicanálise é fundamentado em teoria, análise pessoal e a supervisão. A supervisão nesse tripé é de suma importância. Por quê? Porque o fundamento da psicanálise é a transferência, tá? O que quer dizer transferência? Quer dizer que quando eu vou para análise, por mais que eu vá ficar contando o que aconteceu na minha vida ou que eu sonhei e o analista vá me conduzindo a analisar o conteúdo do meu inconsciente, a essência mesmo, a análise, ela vai atingir o seu ápice, o seu propósito, quando se estiver trabalhando a transferência. O que quer dizer isso? Quando eu trabalho aquilo que eu transfiro das minhas figuras parentais para o analista, tá? Essa é a essência, essa transferência que é inconsciente. Uma análise é bem sucedida quando acontece a transferência de uma demanda, de uma expectativa, de sentimentos, de pensamentos que eu tenho com relação à minha mãe, com relação ao meu pai. Então, por exemplo, uma hora eu vou começar a me incomodar na análise porque eu vou achar que, por exemplo, o analista não está prestando atenção no que eu tô falando e eu tô cheia daquele sentimento. Aí o analista vai falar, quem não prestava atenção naquilo que você falava? Aí eu vou falar. Ou o analista vai perguntar, como o seu pai, que também não prestava atenção naquilo que você falava. A pessoa, uou, aconteceu a transferência. E a supervisão, como sendo o fundamento mais importante desse tripé. É na supervisão que vai se trabalhar o assunto da transferência no trabalho do psicanalista. Então, quando eu atendia, quando eu clinicava, eu recebia muito pedido para fazer supervisão. Eu nunca aceitava. Por quê? Porque geralmente a pessoa que é recém-formada, ela pensa que a supervisão, ela serve exclusivamente para você chegar e contar os casos dos seus pacientes e ver o que você está fazendo errado, qual é a linha que você deve seguir e etc. E essa é uma pequena parte da supervisão. A parte mais importante da supervisão é quando o psicanalista traz para a supervisão o conteúdo de transferência, ou melhor, de contra-transferência que ele está vivendo nas suas análises.
Porque a essência da psicanálise é transferência, tá? Quando eu pego um conteúdo que é meu, que é da minha história e projeto no meu relacionamento, no meu chefe, no meu analista, esse é o conteúdo mais importante. Então, a supervisão, presta atenção aqui, ó. A supervisão é o campo onde se manifesta a transferência. O assunto principal é a transferência. Então, para você entender o paralelo que a gente vai fazer com a constelação, eu quero que você compreenda que é na transferência, na psicanálise, que se manifesta o oculto, que se manifesta as dinâmicas ocultas do inconsciente, tá? Então, a transferência está para a psicanálise como o campo está para a constelação, porque o campo na constelação é onde se manifesta o oculto. A gente vai abrir mais sobre isso. Então, na psicanálise, a supervisão é o espaço da manifestação dessas dinâmicas ocultas do inconsciente. Outro paralelo importante. Na psicanálise, a perspectiva através da qual a gente olha para esse conteúdo oculto que se manifesta é analítico, ou seja, quando esse conteúdo ele emerge, ele vai ser analisado por uma perspectiva simbólica, tá? E na psicanálise, quem é o foco do tratamento, né? É o sujeito do inconsciente e as suas interpretações das suas vivências. Tanto vivências reais, quanto vivências simbólicas. Agora vamos fazer esse paralelo para você entender bem a diferença da proposta da psicanálise, que é a base para todas as terapias intrapsíquicas, para o tripé da constelação. O tripé da constelação vai ser também a teoria, tá? Só que no lugar da análise pessoal, análise do simbolismo do inconsciente pessoal do analista, na constelação, esse lugar vai ser ocupado pelo desemaranhar pessoal, ou seja, a pessoa, o facilitador, para que possa facilitar o desemaranhamento, né, da pessoa que ela está ajudando, precisa trabalhar o seu desemaranhar pessoal. E o terceiro, que é um lugar onde se manifesta o oculto, que na psicanálise é a transferência, é a supervisão, que se trabalha a transferência. Na constelação, esse lugar vai ser o campo. Então, concluindo essa primeira parte, na psicanálise, o tripé vai ser teoria, análise pessoal e a supervisão. E na constelação, o tripé vai ser teoria, o desemaranhar pessoal e o campo, tá? Vamos falar então desse contexto todo agora na constelação, que vai ficar mais fácil de você compreender a partir desse paralelo. No que consiste a teoria da constelação? Nas ordens do amor e seus desdobramentos. O que é isso, Dani? São os votos inconscientes, as lealdades inconscientes, as dinâmicas ocultas nos relacionamentos, as repetições de padrão, por exemplo, que todo mundo fala, eu queria tanto entender porque tem esse padrão na minha família. A síndrome de aniversário, que é uma coisa que se repete sempre no Natal, acontece uma tragédia. O que será que aquilo está denunciando de um padrão que está excluído do clã, né? Um fato, uma tragédia, etc. Então, tudo isso está nas dinâmicas ocultas presentes nas ordens do amor. O que rege essas dinâmicas ocultas? As dinâmicas das consciências. E aí entra outra parte importante da teoria. Compreender as consciências que o Bert traz, tá? Entre elas, a mais importante, a consciência sistêmica, que é oculta, a consciência arcaica. E terceiro, os movimentos. Por exemplo, o movimento do amor interrompido, por exemplo, o movimento da alma, o movimento do espírito. Essas são os pilares mais importantes da teoria do Bert. Então, é preciso que o facilitador conheça em profundidade a teoria para reconhecê-la nas manifestações das dinâmicas das relações, tá? Então, dá para fazer uma boa constelação sem ter um fundamento profundo na teoria? Não, porque senão o movimento vai acontecer no campo, a manifestação do conteúdo vai acontecer no campo, mas você não vai saber como ler, porque você não tem base para ler, para compreender o que está acontecendo. Quem te dá essa base? A teoria, tá? Outra coisa importante, quem não conhece bem essa teoria, preenche as lacunas daquilo que não conhece com conhecimentos de outras abordagens. E aí mistura aquilo que deveria ser unicamente sistêmico
com visões, por exemplo, psicanalíticas, com visões de outras terapias, com visões de coaching, vai preenchendo essas lacunas e isso empobrece, ou seja, a pessoa mistura o sistêmico com outras abordagens, tanto terapêuticas quanto espirituais. O que isso denuncia? Falta de consistência na teoria, tá? Então a pessoa não sabe exatamente qual que é a diferença e acaba misturando. Outro pilar, esse processo de desemaranhar pessoal. Vou chamar de processo pessoal para ficar mais fácil aqui, para não travar a língua, tá? Vivendo esse processo pessoal, né, de desemaranhar da própria constelação, é que o facilitador sai dos emaranhados do seu clã e das suas dinâmicas de relacionamento e assim expande a sua própria consciência, ou seja, a pessoa vivendo esse processo vai vivenciar essa rota que eu falei da teoria, perceber essas dinâmicas ocultas nas suas próprias relações, nas relações do seu clã, aonde que ele está emaranhado com os assuntos do seu clã, por exemplo, ocupando a posição, o papel de uma outra pessoa na sua família, tomando o destino que não era seu, era de uma outra pessoa, vivendo uma compensação, sabe, inconsciente, tentando promover uma compensação de um drama familiar, sem ter consciência de que não vai ser capaz de vivenciar isso. Tudo isso está dentro dessa compreensão dessas dinâmicas que vai trazer lucidez para o facilitador a partir do próprio do desemaranhar, tá? A segunda questão é que esse processo de perceber todas essas coisas vai fazer com que o facilitador viva a expansão da sua própria consciência dentro das consciências, tá? Fazendo com que, por exemplo, essas camadas que são o seu emocional, um emocional pessoal, as suas próprias emoções, as emoções que essa pessoa tem, que são inconscientes, que são intrapsíquicas também, com relação à sua família, e as emoções do coletivo, que são as emoções emaranhadas, até conseguir chegar numa consciência que é a consciência espiritual, que é onde existe o amor, tá? Então, esse processo de cura que é feito na psicanálise através da ressignificação de interpretações, na constelação, o processo de cura pessoal vai envolver a transformação, o sentir, o diluir de um conteúdo emocional que está ali e precisa ser sentido e que precisa ser diluído e que vai se identificar muitas vezes que não é seu, é de outra pessoa do seu clã, porque você está emaranhado, tá? E dentro desse processo é que se chega na consciência do amor, que é aonde tudo pode ser incluído. Então o Bert, ele fala muito sobre um olhar que é: onde está o amor? Onde numa tragédia, por exemplo, onde num assassinato está o amor? Essa é a profundidade da teoria dele, tá? E é onde a gente alcança essa atuação nessa terceira consciência, que é essa consciência espiritual, tá? Neste lugar, a pessoa consegue lidar com os conteúdos do seu clã por uma perspectiva neutra. Ou seja, ela não toma partido, ela não fica de um tamanho alterado, tá? Ela vai começar a atuar a partir da consciência do amor, que é incondicional, que é imparcial, que é neutro. Na prática quer dizer o quê? Que não critica, que não julga e que não se sente maior que a outra pessoa. Porque quando eu me sinto maior, eu tomo o destino daquela pessoa para mim, né? Falo, não, minha mãe não conseguiu resolver, eu vou resolver para ela. E isso faz com que eu sinta o quê com relação a ela? Amor? Não, pena. E isso está relacionado ao quê? A esses emaranhados, tá? Então, neste processo de cura pessoal, a pessoa vai transicionando desse amor cego, desse amor infantil, para o amor que vê, para esse amor espiritual, imparcial, neutro, que consegue enxergar a outra pessoa plena do seu próprio poder de lidar com o seu próprio destino, tá? Todo esse conteúdo que ela não conhece está no campo, ele se manifesta no campo, tá? E aí chegamos no terceiro pilar desse tripé, que é o campo na constelação, tá? O campo também vai ser o fator determinante dessa abordagem, assim como a transferência, que é tratada na supervisão,
é o pilar mais importante da psicanálise, é a sustentação, né? É onde se manifesta o oculto, é o espaço onde se manifesta o oculto, é na transferência, que é vista na supervisão. Na constelação, este lugar onde se manifesta o oculto, esse lugar, esse ponto, né, determinante da abordagem é o campo. É aqui no campo que se manifesta as dinâmicas ocultas, tá? Que se manifestam as dinâmicas ocultas. É no campo que se revela o não visto. E a partir de qual perspectiva se olha para esse não visto? Na psicanálise, por uma perspectiva analítica, ou seja, te pega aquele não visto e analisa por partes, utilizando de uma leitura simbólica para isso, tá? Por quê? Porque o assunto da psicanálise é interpretação. E na constelação, como é que se olha para esse conteúdo que se manifesta? Se olha para ele por uma perspectiva fenomenológica, ou seja, o que é o mais importante? É o fenômeno. Para você entender isso, vou trazer um olhar de uma outra área, né? Que é, por exemplo, um fenômeno. Está chovendo e aí faz sol. E aí o que acontece? Um arco-íris. Esse arco-íris é um fenômeno que se manifesta a partir da combinação de determinados fatores, tá? A gente não enxerga essa combinação, mas a gente enxerga o fenômeno. Da mesma maneira, por exemplo, a aurora boreal é uma combinação de fatores químicos, mas que manifestam um fenômeno. No caso do campo, o que manifesta esse fenômeno? Essa combinação de dinâmicas ocultas. Então, no campo, a gente vai ver manifesto o arco-íris, tá bom? A mistura dessas dinâmicas ocultas. E a partir dessa perspectiva que a gente vai olhar, a gente não vai analisar, a gente não vai interpretar, a gente não vai simbolizar, a gente vai lidar com aquele elemento inteiro. Ele pertence, tá? Por quê? Porque ele se refere a um conteúdo vivenciado pelo clã, não interpretado pelo clã. Vivenciado, é um conteúdo emocional que foi muito forte e que não pode ser diluído pelos integrantes, pelos ancestrais, pelos integrantes anteriores do clã. E aí aquele conteúdo fica nesse entremundos, né? Que é esse mundo emocional, que é, fazendo esse paralelo, esse lugar onde se manifesta o arco-íris, tá? Então, o campo é a manifestação desse conteúdo fenomenológico. Esse conteúdo está relacionado às experiências vividas pelos integrantes do clã. Aqui cabe um parênteses. Muita gente fala, Dani, é a mesma coisa que o inconsciente coletivo de Jung? E eu sempre respondo, não. Por quê? Jung, sim, trabalhou com esse conceito, mas o inconsciente coletivo de Jung, ele inclui o não vivido, ele inclui o sonhado, tá? Ele inclui o intuído, ele inclui o mitológico, tudo isso cabe dentro do conceito de inconsciente coletivo de Jung. E tudo isso cabe no campo? Não, mas o que cabe no campo então? O vivido, tá? Só isso, é informações sobre o vivido, é isso que está ali no campo. A gente vai falar já melhor sobre o conceito de campo. Primeiro, estou trazendo para você entender o que é o campo dentro da abordagem da constelação, usando o paralelo da psicanálise para você ter parâmetros para analisar e também para entender a diferença. Então, esses conteúdos que não foram sentidos por completo, diluídos pelos integrantes do clã, são conteúdos que são muito densos, por isso que eles não puderam ser assimilados, tá? Sentidos integrados e diluídos, e é isso que fica de herança, né, para os novos integrantes. Eles têm que continuar a partir dali e tem que fazer algo com esse conteúdo, senão eles repetem o destino, tá? O conteúdo, então, que se manifesta no campo são fatos que afetaram o coletivo e, por isso, interferem na dinâmica das relações. Então, para a gente concluir essa parte agora, eu vou fazer um bate-bola aqui para você, imaginando, quero que você visualize aqui um quadro, tá? Para a gente fazer esse comparativo. O tripé da psicanálise, teoria, na constelação, teoria. Na psicanálise, análise pessoal, na constelação, desemaranhamento pessoal.
Na psicanálise, a transferência e a supervisão. Na constelação, o campo e o conteúdo manifesto. Na psicanálise, a abordagem é analítica, ela analisa, simboliza, interpreta. E na constelação, ela é fenomenológica, ela lida, respeita, dá lugar para aquilo que se manifesta, para o fenômeno que se manifesta, tá? Na psicanálise, o conteúdo é pessoal e é reprimido, é um conteúdo de inconsciente reprimido, relacionado a desejos e medos. Na constelação, esse conteúdo é coletivo, não é individual, tá? E ele não é reprimido, ele é excluído. Ele foi excluído. O clã falou, não, a gente não vai lidar com isso. A gente vai fingir que essa tragédia não aconteceu. Claro que essa decisão é inconsciente, né? Na psicanálise, o conteúdo, então, ele é analisado. Na constelação, o conteúdo é assimilado. Na psicanálise, o conteúdo é simbólico. Na constelação, o conteúdo é emocional. Na psicanálise, o conteúdo é interpretado. Na constelação, o conteúdo é percebido, ele é manifesto, tá? Agora a gente vai para o conceito de campo. Os campos são regiões de influência não materiais. A gente tem vários exemplos de campo. O campo gravitacional da Terra, por exemplo, estende-se à volta do planeta. Ele não é visível, ele está à nossa volta, inclusive, né? Existe esse campo gravitacional à nossa volta, mas a gente não vê ele. E nem por conta disso, a gente não vê, mas ele existe, né? A gente sabe que ele existe. Temos também o campo eletromagnético, que é muito diferente do campo gravitacional, por exemplo, mas todo mundo sabe da existência do campo eletromagnético. Os campos fazem parte integrante, presta atenção, da organização de todos os sistemas. Todos os sistemas têm campos que fazem uma parte integrante da sua organização, desde o átomo até as galáxias. Vários tipos de campo, cada campo com um propósito, tá? A natureza dos campos é inevitavelmente misteriosa. Segundo a física moderna, os campos são mais fundamentais do que a matéria. Os campos não podem explicar-se em termos de matéria. Pelo contrário, segundo a física moderna, a matéria é explicada em termos de energia nos campos. Tá? Não vou me estender aqui, mas é só para te situar. Então vamos falar então dos campos mórficos ou campos morfogenéticos, que são aqueles que atuam na constelação, mais especificamente campos mórficos, tá? Porque não envolve a forma da genética, no caso da constelação, né? No início dos anos 20, 3 biólogos, pelo menos, sugeriram, independentemente, que nos organismos vivos a morfogênese é organizada por campos, tá? Primeiro deles, Hans Spemann, em 1921. O segundo, Alexander Gurvitch, em 1922. E o terceiro, Paul Weiss, em 1923. Esses campos foram chamados por Hans de campo de desenvolvimento, Alexander Gurvitch, campos embrionários, e por Hans, campos morfogenéticos. Vou trazer uma citação aqui para você ver como é que vai se construindo esse conceito de campos mórficos que Rupert Sheldrake vai desenvolver mais para frente. Alexander disse: o meio no qual se desenrola o processo formativo embrionário é um campo, no sentido em que o entendem os físicos, cujos limites não coincidem geralmente com o dos embriões, mas os superam. Ele está falando de campos embrionários, o primeiro conceito de campo que a física admitiu, tá? Em outras palavras, a embriogênese tem lugar nos campos. Deste modo, aquilo que nos é dado enquanto sistema vivo consistiria num embrião visível, que é o ovo, e num campo que o envolve, tá? Essa primeira concepção de campo que foi dada lá em 1922. Paul Weiss aplicou o conceito de campo ao estudo pormenorizado do desenvolvimento
embrionário. E na sua obra Principles of Development, fala dos campos nestes termos. A citação dele é: um campo é a condição a qual um sistema vivo deve a sua organização típica e as suas atividades específicas. Aí vem Rupert Sheldrake, que é contemporâneo aqui, né? As pessoas já conhecem. Ele vai pegar essas noções vagas sobre os campos morfogenéticos que desenvolveu lá em 1939 e vai os formular em uma teoria demonstrável que ele descreve no livro A Hipótese da Ressonância Mórfica, tá? Onde ele diz: todo campo mórfico tem uma memória inerente dada pela ressonância mórfica. Eu sei que é um mundaréu de falas aqui, mas traduzindo em miúdos, segundo Sheldrake, os campos mórficos ou morfogenéticos são campos organizadores de moléculas, de cristais, de células, de tecidos e de comportamentos. Outra fala de Rupert neste livro, é um livro bem bacana para você entender como é que começa, chama Uma Nova Ciência da Vida, a hipótese da causação formativa, tá? E os problemas não resolvidos da biologia. Muito bem, ele diz nesse livro o seguinte: campos morfogenéticos organizam a morfogênese. Campos motores organizam movimentos. Campos comportamentais organizam comportamentos. E campos sociais organizam sociedades. Esses campos são ordenados hierarquicamente, no sentido de que os campos sociais incluem e organizam os campos comportamentais. Esse conceito é importantíssimo porque ele vai estar intrínseco no conceito de consciências de Bert Hellinger. Por isso que quando eu estou dando aula aqui para vocês, eu falo, gente, quando a gente vai analisar um conteúdo de um clã, a gente tem que olhar para o mais intenso, né? Então, por exemplo, o conceito daquela raça, a realidade daquela raça, o campo daquela raça, depois o campo da nacionalidade, depois o campo do clã, porque os campos também são hierárquicos, tá? Campo mórfico, então, é uma expressão genérica que inclui todos os tipos de campo que tem memória inerente dada pela ressonância mórfica de sistemas similares anteriores. O que é ressonância mórfica? O conhecimento adquirido por um conjunto de indivíduos agrega-se ao patrimônio coletivo, tá? Então, o que os indivíduos anteriores de um grupo, eles aprenderam na sua experiência, na sua vivência, isso é agregado ao patrimônio coletivo, provocando um acréscimo de consciência que passa a ser compartilhada por toda a espécie. Então, o processo responsável por essa coletivização da informação foi batizado por Rupert Sheldrake com o campo de ressonância mórfica. Ou seja, é esse campo onde fica o aprendido pelos indivíduos das gerações anteriores e se torna um patrimônio coletivo. O processo chamado ressonância mórfica diz respeito à influência do semelhante sobre o semelhante através do espaço e do tempo. A ressonância mórfica não diminui com a distância, presta atenção, não envolve transferência de energia, mas sim de informação. O que tem no campo? Informação do vivido. É muito importante você compreender tudo isso para sair do preconceito de achar, é uma coisa mística, esotérica, sabe? Tudo é energia, sem compreender que tem uma consistência esse conceito, tá? Esse é um conceito base para tudo que está sendo desenvolvido na física quântica. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de preconceito, né? Quando a gente fala física quântica, as pessoas falam, porque não compreende muito o conceito de evolução do conhecimento. Então, eu queria te convidar a olhar, nós somos uma geração que tem uma possibilidade extraordinária, que é conseguir entender a mudança do conhecimento milenar, tá? Nós somos uma geração que consegue compreender não só o que é um conhecimento secular,
mas o que é um conhecimento milenar. Vamos conversar sobre isso, tá? Por exemplo, vou usar a minha área de conhecimento, que é a psicologia. Os fundamentos da psicologia, eles começaram a se estabelecer por volta de 1889, mais ou menos, tá? E aí ele começa a ganhar mais ou menos um corpo em 1910, 11, com Freud, depois Jung. E aí quando chega em 1950, a psicologia está estabelecida como um conhecimento. Em 1911, aquilo que Freud estava trazendo era completamente rejeitado pela dita ciência daquele tempo, tá? Era um conhecimento muito inovador e era um conhecimento marginal, tanto a proposta de Freud quanto a proposta de Jung. Só que o que aconteceu com uma geração, ou seja, vamos considerar o tempo, vamos usar um parâmetro bíblico para uma geração, 70 anos. 70 anos depois, aquele conhecimento era uma verdade. Tá? A psicologia era uma verdade comprovada, aceita. Assim aconteceu com a genética e que hoje é epigenética. Existe a genética, mas existe a epigenética, que é um conhecimento que está ganhando corpo de desenvolvimento dentro do milênio 2000, né? Não é mais um conhecimento do milênio 1000, é do conhecimento do milênio 2000. A física newtoniana, que é um conhecimento do século passado e do milênio passado, que estava baseado exclusivamente no conhecimento do funcionamento das leis que regem a terceira dimensão e a matéria, relacionadas a tempo e espaço, está sendo hoje substituída pelo conhecimento da física quântica, que é uma física pormenorizada que estuda ondas e padrões. Então vamos falar o que é física quântica. A física quântica é a área dedicada aos estudos de minúsculas partículas que formam o universo e as interações que ocorrem entre elas. Um conceito importante para esse campo científico, presta atenção aqui, é o conceito do estado emaranhado. A ideia é que quando algo ocorre com uma partícula, o fenômeno também vai acontecer com outras partículas que se encontram nesse par emaranhado, mesmo que elas estejam muito distantes uma da outra. Ou seja, o que está no meio aí dessas partículas? O conceito de campo. Você deve saber que existe bastante preconceito ainda em alguns olhares para a física quântica, mas este preconceito está fadado ao fim, porque não sei se você sabe, mas no dia 4/10 de 2022, recente, o Prêmio Nobel de Física foi atribuído nessa terça-feira ao francês Alain Specht, ao americano John Clauser e ao austríaco Anton Zeilinger, 3 pioneiros dos mecanismos revolucionários da física quântica. Esses 3 cientistas receberam o prêmio em função dos seus experimentos com fótons emaranhados. Segundo o Comitê Nobel Prize, os pesquisadores desenvolveram experimentos usando estados quânticos emaranhados, onde 2 partículas se comportam como uma única, ainda que estejam separadas. Nós estamos falando do conceito de campo aqui, tá? Essas pesquisas revelaram estranhezas do mundo microscópico e abriram caminho para o desenvolvimento de novas aplicações tecnológicas, tanto na computação quântica quanto na criptografia quântica, tá? Então entendemos aqui o conceito de campo, eu espero, né? Entendemos a importância do campo na constelação, entendemos essa transição de conhecimento que não tem como avançar se não compreender os movimentos, né, que acontecem, as conexões invisíveis que acontecem através dos campos, tá? E agora a gente vai chegar no campo e a água. Então falamos da constelação, o tripé da constelação, falamos sobre o conceito de campo dentro da física quântica e agora a gente vai falar da relação campo e água, para depois a gente costurar tudo e entender o campo da água na constelação. O pioneiro em associar o conceito de campo com água foi o cientista japonês Masaru Emoto. Ele disse: "O raciocínio da ciência natural não é suficiente para entrar no universo da água
e do átomo. Mas, mesmo sendo um universo estranho, minha ousadia me permitiu investigá-lo. Tem um documentário sobre ele no YouTube, tá? Ele conta nesse documentário que tudo começou nessa experiência dele com a água, a investigação dele com a água e o trabalho sensacional dele que foi espalhado no mundo inteiro, que você já vai saber qual é. Começou quando ele fez uma viagem para os Estados Unidos e conheceu um aparelho chamado analisador de ressonância magnética, que conseguia medir vibrações do campo do corpo de uma pessoa e identificar estados de doença, tá? Ele levou esse equipamento para o Japão e começou a fazer experimentos com água, transferindo vibrações agrupadas para um tipo especial de água e tratando as pessoas. Então ele media a vibração do campo, do corpo da pessoa, identificando aonde estavam os estados não saudáveis, agrupava vibrações na água e dava essa água para os pacientes beberem. E ele tratou com esse experimento mais de 10 mil pacientes, tendo assim muitos casos de cura comprovados, tá? Só que daí o que aconteceu? A comunidade científica e médica da época se questionou, né? Os métodos dele, falou, não, isso aqui não é possível, a gente não aceita. E aí ele falou, então tá bom. Então eu vou organizar uma pesquisa utilizando os métodos da ciência tradicional para provar a capacidade, presta atenção, para provar a capacidade que a água tem de reter informações. Tá? E aí, como é que ele fez essa pesquisa? Ele enviou, né, os seus cientistas para coletar água de diversos locais de diversos países, Londres, Japão, vários lugares do mundo, Estados Unidos, Europa. Ele coletava água encanada daqueles lugares e água de fontes naturais. E aí ele pegava essas amostras de água e congelava, né, em lugarzinhos assim de amostra, 50 amostras de cada água, e aí depois ele pegava essas amostras e analisava no microscópio essas amostras congeladas, tá? E ele observava o que formava essas águas. Então, os primeiros experimentos ele não teve muito sucesso, mas o primeiro que ele teve sucesso para comprovar foi um experimento que ele fez com as águas das cataratas do Monte Fuji, que foram congeladas a menos 25 graus. E aí ele descobriu que essas águas congeladas do Monte Fuji formavam cristalizados, né, congelado, formavam cristais perfeitos. Vou te mostrar as fotos aí, tá? E aí você percebe que as águas encanadas, por exemplo, do Japão, por exemplo, de Londres, quando congeladas e olhadas no microscópio, elas tinham simplesmente mancha, elas não formavam nada. Mas as águas de fontes naturais, né, lugares sem poluição, etc., formavam cristais perfeitos. E aí ele começou a descobrir com isso e comprovar que as águas que carregam vida produzem cristais que se expandem, enquanto que as águas encanadas, por exemplo, do Japão e de Londres, não formavam cristais. E a partir daí ele desdobra a pesquisa dele, fazendo uso de música, fazendo uso de pensamentos, fazendo uso de palavras. Então ele coloca, mesmo experimento, coloca a água, expôs a água a músicas, por exemplo, de Mozart e de Beethoven, e percebeu que essas águas produziam cristais, e outras músicas, outros sons, essas águas não produziam cristais. Então, a água cristalizada sem ouvir música não produzia cristais, e a água que ouvia música, quando congelada, produzia cristais, tá? Aí ele desdobrou isso para o uso de palavras escritas e não faladas. Então ele escrevia na palavra, no rótulo da garrafinha de água, amor, perdão, gratidão. Por exemplo, um que me impressionou é que ele escreveu numa água, escreveu faça, e na outra água ele escreveu nós faremos. E a água escrita nós faremos, né, ou façamos juntos, produziu cristais. E a água que dava a ordem faça não produziu cristais. E aí ele ampliou essa pesquisa
para palavras. Então, as pessoas falavam palavras para a água, que depois essa experiência foi reproduzida em vários lugares do mundo com arroz. Não sei se você já viu, coloca arroz cozido num potinho, em 2 potinhos, e num arroz você só chama ele de idiota e no outro você abençoa ele. O arroz que é chamado de arroz cozido, né, que é chamado de idiota, fica todo preto e cheio de fungos, e o arroz que é elogiado fica branco e saudável, tá? E aí, a partir dessa pesquisa, ele escreveu um livro chamado Mensagens da Água e se tornou famoso no mundo inteiro, deu entrevista no mundo inteiro com as fotos, né, da sua pesquisa, dos cristais, da experiência, levando uma mensagem para a humanidade de se responsabilizar pela qualidade do meio ambiente, para a gente entender que em cidades muito poluídas, né, a água, falando vibracionalmente, não carregava vida, enquanto que a água de lugares de fontes naturais, rodeados pela natureza, não poluídas, apresentavam essas cristalizações que indicavam a vibração, o índice de vibração da água que carrega viva. Então, ele demonstrou tanto o som, quanto palavras, quanto os sentimentos alteram a estrutura molecular da água, tá? Então, ele concluiu na sua pesquisa que a água é o veículo através do qual a vibração da vida viaja. Olha que coisa linda! Então, o que eu queria que você compreendesse aqui, esse conhecimento, na verdade, ele não inventou, né? Ele só comprovou, ele só percebeu, assim como o Bert também percebeu o conhecimento das constelações. E esse é um conhecimento muito antigo, queria que você ampliasse aqui agora o entendimento do papel da água no nosso planeta e na experiência humana na Terra, tá? Vou trazer alguns exemplos bíblicos aqui para você. A história da humanidade foi transformada a partir do dilúvio. A história do povo escolhido por Deus de sair da escravidão para uma jornada de desenvolvimento da consciência, né, de despertar espiritual, acontece a partir da travessia do Mar Vermelho e depois da travessia do Jordão. Outro exemplo, Mar Vermelho, um mar, Jordão, um rio. Outro momento importante da Bíblia é a cidade de Nínive, que era uma cidade toda cercada por água, em que um profeta é enviado para levar um anúncio de arrependimento àquela cidade toda cercada por água, e ele foge e aí passa 3 dias dentro da barriga do peixe, dentro do mar, tá? Vai entendendo a importância da água no contexto da processo de consciência espiritual humana, tá? Outro exemplo sensacional, a Bíblia fala de uma passagem onde o povo é levado no deserto para um determinado lugar, chega lá morrendo de sede e encontra as águas de Mara, que eram águas amargas, né? E aí eles se revoltam com Moisés e Deus dá a direção para que Moisés fira a rocha com o cajado que ele carregava e essa água se torna potável, né? Ela deixa de ser amarga e pode ser bebida, e essa é uma configuração profética, né? Quando a água amarga, rocha é ferida, né, pelo madeiro, prenuncia a obra da cruz no efeito da água da humanidade, ou seja, a água da humanidade se tornaria de amarga em água potável, né, sararia as águas da alma humana, o efeito do madeiro, tá? Outra passagem bíblica, o Apocalipse, no livro de Apocalipse, anuncia que quando a obra da cruz se manifestar completa, né, por completo, nós veremos novos céus e nova terra e o mar já não existirá. Ou seja, as águas insalubres da humanidade terão sido curadas. Ou seja, esse conhecimento de que a água, da importância da água, de que a água manifesta um campo, de que a água ela consegue conter aquilo que é depositado nela, ele é um conhecimento popular muito antigo. Por exemplo, está presente em todas as religiões. A água benta, a água que foi benzida e que retém a bênção e é levada para a cura de enfermos, né?
Copo de água na oração, por exemplo, no espiritismo tem a coisa a oração é feita, é colocado o copo de água ali, depois essa água é bebida. Existem programas de oração na televisão em que os pastores convidam as pessoas a colocar um copo de água em cima da televisão e depois beber a água. O batismo é feito nas águas, tá? Então, a água, ela já faz parte desse conhecimento popular, essas qualidades da água já fazem parte, né? Desse conhecimento popular que hoje está sendo tão analisado, né, pela física quântica, porque hoje já tem elementos para começar a olhar para isso. Existe uma outra obra também muito legal que dá para a gente compreender a beleza desse contexto do campo e a água, que é um trabalho chamado Topografia das Lágrimas, tá? A Topografia das Lágrimas é de uma fotógrafa chamada Rosalind Fisher, e ela estudou cerca de 100 lágrimas diferentes e o resultado foi surpreendente. Então ela foi coletando lágrimas de pessoa que chorava na alegria, na tristeza, no luto, quando estava indo embora, quando era abandonado, quando estava cansado, enfim, 100 tipos de lágrimas diferentes. E esses, de acordo com cada sentimento experimentado, cada lágrima revelou uma estrutura completamente distinta das restantes. Então, o experimento dela, ela colocou naquele lugarzinho que olha no microscópio e aí viu a formação química, os desenhos, os padrões que aquelas lágrimas continham, tá? Então, ao microscópio, as lágrimas assumem-se como impressões digitais, apresentando cristalizações únicas que levam diferentes formas e variam conforme a composição química, a viscosidade e a taxa de evaporação, tá? Então vamos juntar todas essas informações agora. Essas duas experiências que eu trouxe aqui para você, do Dr. Massaro e a experiência da Topografia das Lágrimas, elas abordam a manifestação física das emoções na água, ou seja, a materialização das emoções na água através do fenômeno da cristalização. Para nós interessa o quê? O que viabiliza essa manifestação física? O fato das emoções terem o poder de alterar a estrutura molecular da água. É isso que o Dr. Massaro comprovou, tá? Vamos falar agora da diferença da constelação na água e da constelação em grupo, para você entender que a água está envolvida. Na constelação em grupo, os representantes é que percebem o campo, tá? Então, a pessoa seleciona lá o representante para representar o cliente, a mãe, o pai, as pessoas envolvidas na questão que vai ser olhada. Essas pessoas se colocam ali à disposição para perceber o campo desse clã, tá? E como que elas percebem o campo desse clã? Pelo corpo, tá? Não é que intui, é pelo corpo, elas sentem no corpo. Agora, o que a água tem a ver com isso? 70% do corpo humano é composto do quê? De água. Então, a água exerce um papel muito importante na captação da informação que está no campo e traduz de acordo com o repertório de emoções nomeadas pelo próprio representante, tá? Então, é por isso que existem representantes que precisam ser retirados da constelação, porque por conta das próprias águas, de como essa pessoa lida com as próprias águas, com as próprias emoções, com a densidade dessas emoções, essa pessoa talvez não tenha capacidade de captar e traduzir, né, o conteúdo que ela está percebendo no campo. Essa condição de 70% do corpo humano ser água é muito parecida com a condição do planeta, onde 70% da superfície da Terra é coberta por água. Porém, menos de 1% é uma água própria para o consumo. Do total de água disponível no planeta, 97% estão nos mares e nos oceanos, ou seja, são águas salgadas. E apenas 3% são água doce. O que eu quero que você compreenda aqui, nesse olhar bem mais amplo, né, de um campo maior para um campo menor? Que nós precisamos lidar com as águas, né, com a emoção que se manifesta nas águas, que todo o processo da consciência humana rumo a uma consciência espiritual, uma consciência inclusiva, passa por lidar com o conteúdo da água. É por isso que eu realizei esse trabalho de compilar toda a teoria, transformar a teoria num processo de terapia, né?
que busca esse desemaranhar pessoal e a gente trabalha a manifestação desse campo na água, tá? Para que a partir dali essa pessoa consiga, vendo o manifesto na água, que faz com que os movimentos dos bonequinhos aconteçam, essa pessoa possa lidar com o próprio conteúdo, né? E depois ser facilitador da constelação de uma outra pessoa. Então eu espero que você tenha conseguido costurar tudo isso. Eu sei que é muita informação, mas vai trazer uma luz, né, para você poder compreender tanto a constelação, os fundamentos, o que vai garantir que ela seja bem sucedida, o conceito de campo dentro disso, tá? A importância da constelação nesse momento de implementação do pensamento sistêmico na humanidade e a constelação na água como uma ferramenta extraordinária para esse processo de desemaranhar pessoal e como uma técnica também extraordinária para que a gente possa trabalhar como facilitador da constelação de uma outra pessoa. Quero encerrar essa aula com uma frase lindíssima do Dr. Massaro que diz: a água pode ser um espelho, pode refletir o pensamento humano. Ela pode nos mostrar o que não podemos ver.